Senhor presidente, no momento, nobre vereador, pastor Miguel, o senhor fica muito bem nessa cadeira, pastor. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, e todos aqueles que me veem, me ouvem, presentes ou à distância, cumprimento a todos. Esta semana, no final da que passou e no começo desta, aproveitei a disponibilidade de tempo que a ausência do carnaval proporcionou e viajei. Fui a São Paulo, entre outros lugares. E ao chegar a São Paulo, aliás, eu já tinha comentado aqui de um meme que está aí nas redes sociais de Bauru, alguém perguntando como é que se sabe quando se saiu de Bauru. E a resposta é, quando o seu carro parar de pular. E quando eu fui para São Paulo, eu acabei, um movimento estava muito grande, um trânsito muito pesado, e eu acabei me distraindo ali por uma razão de estar na faixa errada e perdi a entrada da Marginal Pinheiros, que é por onde eu deveria ter entrado para chegar onde eu queria chegar, lá na cidade de São Paulo. Com isso, eu fui obrigado a cair na Marginal Tietê. E aí tive que achar um meio de poder atravessar a cidade de São Paulo para chegar onde eu pretendia chegar, que era mais nas proximidades lá da Avenida Paulista. Pois bem, ingressei por uma rua que me fez acionar a memória, porque é por onde meu pai, quando íamos a São Paulo, nós éramos crianças, meu pai entrava por aquela rua chamada Rua Clélia, na Moca. É uma rua enorme, de extensa, atravessa grande parte da cidade de São Paulo. E eu adentrei por essa rua. E nessa rua, um trânsito incrível, né? Uma rua onde diversas linhas de ônibus circulam, com corredor especial para os ônibus circularem e tudo mais. E eu comecei a notar que o meu carro deslizava. Não havia um solavanco. Aí eu comecei a prestar atenção no solo e não havia remendos, não tinha remendos no solo. Aqueles buracos tampados com asfalto, como você vê aqui em Bauru. O asfalto estava liso e não era um recape recente. E aí eu comecei a pensar com os meus botões. Por que é possível em São Paulo, com aquele trânsito maluco de milhares de veículos circulando, com ônibus passando, com caminhões carregados passando, porque é uma rua de adentrar a cidade de São Paulo, para quem está na Marginal Tietê, e a rua consegue não ter buracos. Não é que os buracos são tampados, não tem buracos. A única conclusão possível é a qualidade do asfalto, é a qualidade do material, vereador Borgo, e do serviço prestado. Então, a mim parece que o nosso grande problema aqui em Bauru, no momento de licitarmos esse serviço de asfalto, é especificar o que nós queremos. A palavra especificar é uma palavra-chave, vereador Berriel, Vossa Excelência que é engenheiro, porque Vossa Excelência sabe que é através da especificação que a gente determina e delineia o que é exatamente que a gente quer. A funcionária lá de casa, expliquei para ela, ela faz a lista do mercado, ela põe carne, ela põe verdura, eu digo, não é assim. Você tem que dizer que tipo de carne você quer, que tipo de corte de carne você quer, para que é a carne que você vai fazer,
que verdura que você quer, qual a quantidade da verdura. Não adianta botar abobrinha, diz para mim quanto de abobrinha, isso é especificar. O asfalto deveria vir com a especificação de como deve ser feito em detalhes, para que a gente possa ter a possibilidade de ter um serviço aqui em Bauru que produza um asfalto duradouro. Quantas vezes nós já mexemos na Avenida Rodrigues Alves? É incrível o quanto nós já esburacamos e refizemos a Avenida Rodrigues Alves, porque o asfalto não resiste ao trânsito. Aí a pessoa diz, não, mas é muito ônibus que passa. Mas eu estou acabando de lhe dar um exemplo de São Paulo. Ali não é uma linha de ônibus, ali são dezenas de linhas de ônibus que passam por essa rua Clélia. E essa rua atravessa São Paulo. E não tem um buraco. Quem duvida que vá lá. Pega o carro, faça o que eu fiz, vá lá. E veja, e confirme. Então, fica aqui uma observação a todos nós, que quando nós nos depararmos com alguma licitação que seja feita para atender essa necessidade aqui em Bauru, que nós prestemos atenção na especificação. Porque depois não adianta reclamar. Se nós dizemos só assim, X tonelada de asfalto e ponto final, não vamos conseguir reclamar da qualidade do asfalto que nos for fornecido. Não, eu forneci o asfalto, você pediu X tonelada, eu estou dando a X tonelada. Pois não, vereador Borgo? Vereador Segala, eu estive na prefeitura como secretário das administrações regionais e participei ali de momentos importantes da legislatura passada, do governo passado. E eu já disse aqui na Câmara que um dos momentos, das questões mais delicadas é conseguir servidor que entenda de fazer a licitação, porque o termo de referência parte da secretaria de origem. E muitas vezes é aquele Ctrl-C, Ctrl-V. A Prefeitura de Bauru, independente da Suelen, de quem for assumir, tem que investir em inteligência para fazer isso que Vossa Excelência está dizendo. É fundamental, não só na questão do asfalto, mas em todas as questões para trabalhar com a parte de licitação. Vossa Excelência está coberto de razão, é exatamente isso. Inclusive, se eles lá em São Paulo têm gente competente para fazer isso, vamos enviar um servidor nosso lá para fazer um estágio, para ver como é que se faz, para que a gente não faça coisas erradas aqui e depois a gente sofra as consequências disso. Senhores vereadores, me permita fazer uma observação que diz respeito a todos nós. Alguns de nós talvez ainda não sentiram a responsabilidade das decisões que nós tomamos aqui, as consequências dessas decisões. Talvez alguns de nós achem que isso não tem nada a ver conosco. Tomamos a decisão e ponto final, paciência. Na verdade, problemas que vão ser enfrentados lá na frente, e alguns deles com graves repercussões, podem decorrer de decisões que nós tomamos aqui de maneira não muito responsável. Nós estamos com um problema aí, e a direção da Câmara, Vossa Excelência que é membro da mesa, fica aqui o alerta. A mesa precisa atentar para isso. Em 2017, foi votada nessa Câmara uma modificação à legislação que tratava dos corredores comerciais na cidade de Bauru. E diversos vereadores, para atenderem pedidos de munícipes, de pessoas que acorreram a eles para fazer com que determinadas ruas passassem a ser corredores comerciais, incluíram no projeto que veio da prefeitura, incluíram algumas ruas e algumas quadras como corredores comerciais. Na ocasião, se os senhores forem aos arquivos, os senhores vão ver que eu me manifestei, mostrando que isso não era possível de ser feito dessa forma.
Isso mexe com o plano diretor. O plano diretor exige reuniões específicas para essa finalidade. E não adianta querer fingir que faz reunião, porque a prefeitura precisa entender que tem que fazer a reunião no público interessado. Já foram os 10 minutos? O senhor fique à vontade. Eles voaram dessa vez. Então, eu estou apenas alertando, e na explicação pessoal vou comentar com os senhores, as consequências de nós termos colocado ruas que agora estão sendo objeto de ação de inconstitucionalidade, com decisões do Tribunal de Justiça pela inconstitucionalidade. E nós não estamos tomando nenhuma providência aqui para mexer nessa lei que nós fizemos, que o tribunal considerou inconstitucional. Tem recurso? Tem. Só que o problema aumenta, porque a Secretaria de Obras continua autorizando a que se façam empreendimentos nessas ruas, e isso vai ter repercussão no futuro.